Boa noite, alunos. Espero que todos estejam bem. Hoje o tema da nossa aula, né, é uma continuação, na verdade, a respeito do tema prescrição. E hoje nós trabalharemos prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Nós temos duas modalidades: a retroativa e a intercorrente. Sempre gosto de trabalhar com exemplos. Assim, vamos supor que o réu esteja sendo acusado por furto simples, previsto no artigo 155 caput do Código Penal. A pena privativa de liberdade, se você for lá no Código Penal folhear, é de reclusão de 1 a 4 anos. Antes da sentença, a prescrição pela pena abstrata é de 8 anos. Lembra da tabela que nós estudamos nas últimas aulas? Acontece, gente, que se o juiz, na hora da sentença, fixa uma pena de 1 ano e o Ministério Público ele não apela, que é um recurso, né, para aumentar. O Ministério Público, né, não pede para aumentar, não. Dessa forma, considerando o artigo 617, 617 do Código de Processo Penal, é proibido um aumento de pena num recurso exclusivo da defesa, porque a defesa vai pedir para reformar de forma prejudicial para o acusado, já que o Ministério Público não pediu? Claro que não. Estabeleceu o legislador que, mesmo não tendo ainda havido trânsito em julgado, porque eu falei para vocês o quê? Que há uma sentença e teve o prazo para o Ministério Público não para ele aumentar, né? Ele não pediu para aumento e teve essa sentença. Mas não teve ainda o trânsito em julgado, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Passar-se-á a ter por base, gente, para fim da prescrição, a pena fixada na sentença, uma vez que ela não pode mais ser aumentada. Dessa forma, como a pena fixada foi de 1 ano, a prescrição ocorrerá em 4 anos. Lembra do artigo 109 do Código Penal? Em especial o inciso 5. Por conclusão, gente, se após a publicação da sentença de primeiro grau transcorrer o prazo aí de 4 anos sem que haja trânsito em julgado para ambas as partes, terá havido a prescrição chamada como intercorrente, classificada também como superveniente. Nesse caso, o tribunal, verificando o decurso desse prazo de 4 anos, ele sequer deve apreciar o mérito do recurso interposto pela defesa e vai declarar o quê? De imediato a prescrição intercorrente. Prosseguindo, nós temos a prescrição da pretensão punitiva classificada como retroativa. Se após essa prolação dessa sentença não tiver nenhum recurso da acusação, ou depois que seja ele improvido, haverá a chamada prescrição retroativa. Nesse exemplo que eu dei do furto simples aí, se a data do recebimento da denúncia e a sentença de primeiro grau tiver decorrido 4 anos, haverá essa chamada prescrição retroativa, na hipótese de haver decorrido o referido prazo entre o oferecimento e o recebimento da denúncia ou queixa, se for um caso de ação penal privada, tá? Então, nós temos o quê? De forma sintética, nós temos a prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa, tá? Se após a prolação dessa sentença não tiver recurso de acusação ou depois de ter tido ela,
nós percebermos esse prazo, esse decorrido desse prazo de 4 anos, tá? É importante o estudo delas? Sim. Elas são formas de prescrição da pretensão punitiva e, por isso, afastam todos os efeitos, principais ou secundários, penais ou extrapenais da condenação. Prosseguindo, nós temos uma forma de prescrição trazida por boa parte da doutrina, que é a chamada prescrição antecipada, virtual ou pela pena em perspectiva. São três nomes de um mesmo tipo, prescrição virtual. Ela é comumente conhecida como prescrição virtual. Vou trazer para vocês, né, as informações que a doutrina traduzia, né? Primeiro, esse tipo de prescrição não tem previsão na lei, mas vinha passado, sendo admitida por boa parte da doutrina e também jurisprudência. Mas eu já quero registrar que atualmente ela é proibida pela súmula do STJ. Que súmula é essa? Súmula 438 do STJ. Mas espera aí, o que vem a ser essa prescrição virtual? Essa prescrição virtual, que era admitida, mas não é mais, ela seria uma prescrição que se dava da seguinte forma. Vamos supor que uma pessoa tenha sido indiciada em inquérito policial por um crime de periclitação da vida, que está lá no artigo 132 do Código Penal. A pena que está prevista lá é a detenção de 3 meses a 1 ano. Assim, gente, pelo que está previsto lá no Código Penal, de 3 meses a 1 ano, o crime se prescreve-se pela pena em abstrato, em 4 anos. O que é a pena em abstrato? A pena que está prevista na lei. O promotor de justiça, entretanto, ao receber o inquérito policial mais de 3 anos depois, após a consumação do crime, porque a gente sabe que há uma demora, né? Ele percebe, esse promotor, depois de 3 anos que o crime foi consumado, percebe-se que o acusado é primário, que o crime não se revestiu de especial gravidade, de forma que o juiz, ao prolatar a sentença, o Ministério Público, né? O promotor de justiça, ele fala assim, olha, o juiz, quando ele for prolatar uma sentença, ele não vai aplicar uma pena máxima mais do que 1 ano. Então, dessa forma, considerando que a pena fixada na sentença vai ser menor que 1 ano, porque o réu, ele é primário, não teve muita gravidade no que ele cometeu. É inevitável, em caso da condenação dele, o reconhecimento de uma prescrição retroativa. Pois, pela pena a ser fixada, a prescrição teria corrido após 3 anos. Então, a pergunta que se faz aqui é: seria possível, então, o Ministério Público pleitear, pedir, nesse caso, o arquivamento do feito com base nesse fato? Alguns julgados, gente, entendiam que não era possível não, porque precisava ter o quê? Não, precisa ter o julgamento, não pode supor nada não. Então, alguns julgados entendiam que não, por não haver previsão legal nesse sentido. Por outro lado, sustentava-se a possibilidade de tal pedido com base na inexistência do interesse de agir. Por quem? Por parte do órgão acusador. Com efeito, gente, a utilidade do processo, ele traduz-se na eficácia da atividade jurisdicional para satisfazer o interesse de quem? Do autor. Tem uma vítima, então essa vítima quer o quê? Quer o processamento. Se de plano for possível perceber a inutilidade dessa persecução penal aos fins a que se presta,
dir-se-á que inexiste interesse de agir. É o caso do egrégio tribunal, de se oferecer uma denúncia quando, por analisar a pena possível a ser imposta, ele comprova a culpabilidade do réu, já que ele antevém, já que ele supõe a ocorrência da prescrição retroativa. Então, nesse caso, gente, toda atividade do juiz jurisdicional seria o quê? Seria inútil, falha, né? Faltava o quê? Faltaria o interesse de agir. Assim, pessoal, embora essa tese não fosse aceita pelos tribunais superiores, na prática era muito comum, sabiam? Essa aplicação, tanto por juízes quanto por promotores. Ocorre que em 2010, de forma específica, no dia 13 de maio, o STJ aprovou uma súmula, a súmula 438, e ele disse o seguinte: é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento numa pena hipotética, independentemente da existência ou da sorte do processo penal, tá? Então, de forma expressa, foi vedada essa possibilidade dessa prescrição antecipada, dessa prescrição virtual. Vamos prosseguir. Nós temos, né, ainda, até aqui eu conversei com vocês de uma prescrição antes de um trânsito em julgado, de uma sentença penal condenatória. Mas a partir deste momento, eu vou conversar com vocês sobre a prescrição da pretensão executória. E quando ela se dá? Ela se dá quando eu tenho uma sentença penal condenatória que transitou em julgado por lapso temporal. Por parte de quem? Por parte do Estado. Qual é o prazo, gente? Qual é a base que eu vou observar? A pena que foi fixada aonde? A pena que foi fixada na sentença. E eu vou pegar essa pena, né? Eu vou ter por base essa pena fixada na sentença, que foi exarada pelo magistrado, e vou observar o quê? O artigo 109 do Código Penal e a súmula 220 do STJ. Mas qual é o início do prazo? É a data do trânsito em julgado dessa sentença para a acusação. Então, eu preciso o quê? Eu preciso observar, né, que houve uma sentença que já transitou em julgado, mas assim como já conversado, existem causas que interrompem e existem causas que suspendem a prescrição. Entre as causas que interrompem a prescrição, eu vou citar aqui 2 exemplos. Primeiro, com o início ou a continuação do cumprimento da pena, e o segundo, pela reincidência. Como causas suspensivas, né, ou seja, que suspendem a prescrição da pretensão executória, nós temos, tem-se que a prescrição ela não corre enquanto o condenado está preso por outro processo. Então, aqui nós finalizamos o tema prescrição. É muito importante. Estudos, tá? Além da videoaula, estudem. Bons estudos para todos.